Primeiro vamos dizer o que significa pensar miticamente, depois o que significa pensar logicamente, e depois o que essas duas coisas têm de complementares, e até iguais em muitos pontos. Passo a bola para você. Pensar miticamente significa pensar por símbolos. É como se fosse um pensar poético, né? O que é um símbolo nessa perspectiva, né? O Jung ele vai definir símbolo de uma maneira muito interessante. Primeiro ele vai fazer uma distinção. O símbolo não é um sinal e o símbolo não é uma alegoria. Porque o que é uma alegoria? É uma substituição proposital. Quando eu digo astro-rei ao invés de sol, eu estou fazendo uma substituição proposital, logo uma alegoria. Não é disso que se trata. Também não é um sinal. Porque, por exemplo, quando eu vejo uma maçãzinha mordida nas costas de um Apple, pronto, morreu. Isso aí é um sinal, porque eu sei que a maçãzinha mordida é Apple. O que é um símbolo? O símbolo é uma imagem carregada de uma forte emoção e que representa o indizível de maneira insuperável. Há algo que é apenas obscuramente pressentido, que a razão não é capaz de abarcar. O Heinrich Zimmer gostava de citar os Upanishads, aquilo do qual as palavras se afastam, mas que é sumamente real, que existe, que você sente nos seus ossos. E ele é capaz de representar isso de maneira insuperável. Repete essa definição aí, que essa é boa, essa é para anotar. Repete aí, como é que é? O símbolo representa o indizível de maneira insuperável. O indizível de maneira insuperável. Ele gera cultura. Porque, por exemplo, o Jung vai dizer, olha, a cruz, ela é um símbolo histórico, ela é um símbolo morto. Mas por quê? Porque em algum momento, no começo da era cristã, ela representava algo que era incapaz de ser dito em palavras. Mas ela também é um transformador de energia. E ela me causa uma comoção tão grande que eu preciso me esforçar para colocar aquilo em palavras. E aí, depois de 1000 anos, a escolástica, a patrística, a teologia transformou aquilo em palavras. Então, a cruz perde esse valor emocional, porque ela atuou tão vivamente que ela gerou uma cultura. E aí eu falo que ela é um símbolo, mas ela é um símbolo histórico, porque ela já foi um símbolo. O que acontece? Em termos individuais, um símbolo, ele é uma via irracional para uma resolução de um problema que é uma aporia, que não tem saída racional. Porque quando você está neurótico, o que acontece? Você começa a viver de um jeito. Digamos que eu seja um cartesiano, e eu vou viver a partir das regras cartesianas do método cartesiano. E isso me leva muito longe, porque a consciência precisa de especialização. Só que em determinado momento, essa pessoa 100% cartesiana se apaixona. E aí quebra tudo. Algo da ordem do sentimento aparece. E aí agora vai acontecer uma cisão. Tudo aquilo que ela negou, que estava no inconsciente, vai reaparecer na consciência. E a consciência, ao invés de ter uma direção, vai ter duas. E aí isso leva a que toda a energia que se direcionou para a adaptação volte para o inconsciente e façam surgir imagens míticas, de uma mitologia pessoal. E aí essas imagens serão consteladas tanto pela síntese como pela antíntese e vão gerar uma resposta irracional, que é uma nova possibilidade de vida que une as duas coisas de uma maneira que seria racionalmente impossível. E aí a pessoa pode continuar vivendo a vida dela, mas agora de uma maneira mais ampla. É uma saída que é impossível de se dar à razão, porque para a razão os dois lados são igualmente válidos. Então você tem esse aspecto do mito que socialmente ele vai formular algo que é apenas obscuramente pressentido pelas pessoas, mas é sentido como algo emocionalmente muito importante e individualmente em algum momento você vai precisar disso para sair de uma situação vital impossível, como quando alguém se torna neurótico.